O vídeo que eu vou te mostrar agora trata-se do real motivo de Eduardo Bolsonaro ter ficado nos Estados Unidos e mais, o que realmente está sendo falado nas reuniões da Casa Branca envolvendo o presidente Donald Trump e o alto escalão de segurança nacional do país. Isso tudo em relação ao real estado de corrupção em que o Brasil se encontra. Sente numa cadeira, aperte o cinto, porque esse vídeo pode sair do ar a qualquer momento. Vem comigo. Pessoal, me fala uma coisa, o que você consegue fazer com R$ 2.500? Isso mesmo, R$ 2.500 não é muita coisa não, isso pode ajudar você fazer uma compra, você reformar o seu carro, quem sabe trocar os pneus do seu carro, comprar um presente para a patroa, estamos aí na semana dos Dias dos Namorados, enfim, pode pagar dívida e quem sabe pode até pagar a matrícula de uma criança, de um filho numa escola. É isso mesmo, eu vou te dar R$ 2.500 se caso você for sorteado no nosso sorteio aqui, ó. Tá aqui o QR Code, R$ 2.500, bilhete apenas R$1, não precisa mandar comprovante, já tá tudo no automático. É só você escanear esse QR Code aqui ou clicar no link que está na descrição, tá ok? Se você não quiser ajudar a gente por isso aqui, você pode ajudar pelo nosso massageador cervical. Isso mesmo, massageador que emite ondas eletromagnéticas, onde você colocar ele e automaticamente o sangue vai circular, vai melhorar a circulação sanguínea, consequentemente tirando as dores do seu corpo em qualquer lugar do seu corpo. Tá aqui, é uma página do Mercado Livre e é minha, é de confiança. Você pode clicar no link que está na descrição ou escanear o código que está aqui para que você possa, quem sabe, adquirir esse produto de uma forma poderosa para ajudar você aí a tirar as dores do seu corpo. Se por um acaso você não puder e nem quiser ajudar a gente dessa forma aqui, tem a nossa chave Pix que está aqui ou aqui para que você possa, quem sabe, mandar alguma quantia para o nosso canal que vai ajudar demais. Você não tem noção de como a perseguição política está arrebentando com a nossa monetização. Então eu conto com a sua ajuda, tanto aqui ou aqui, ajuda o nosso canal de qualquer forma. Portanto, nas tuas mãos eu coloco aí para que você, quem sabe, possa escolher a forma de ajudar a gente. Salve galera, Deano Nato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal SM Notícias. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um vídeo, vou repercutir um vídeo que está postado no canal Povo Brasileiro em Alerta, onde mostra aí o real motivo pelo fato de que o Eduardo Bolsonaro continua nos Estados Unidos, ou pôde ficar nos Estados Unidos. A coisa é muito mais profunda, muito mais séria do que se imagina. Então o vídeo que eu vou te mostrar aqui é um vídeo longo, tá? Então tenha um tempinho para você assistir, um vídeo longo que vai destrinchar o que está sendo feito pelos Estados Unidos para, salvar o Brasil do que estamos sofrendo nesse momento aí agora. Portanto, eu peço gentilmente que você ajude a gente com o seu like, com a sua inscrição, porque o seu like vai levar esse vídeo para trocentas pessoas a mais do que a gente precisa. E se você não é inscrito, se inscreva no canal ativando o sininho de notificação. Para você ter uma noção da seriedade desse vídeo que eu vou te mostrar aqui, ele corre o risco de ser tirado do ar. O meu vídeo corre o risco de ser tirado do ar. Então eu tomei a liberdade de baixar, pessoal do canal Brasileiros em Alerta, eu tomei a liberdade de baixar o vídeo e colocar aqui e dar os créditos adequados. Não sei nem se esse vídeo vai performar com monetização no meu canal, mas ele corre o risco de ser tirado do ar a qualquer momento. Então é muito sério o que está sendo falado nesse vídeo e a fonte veio de lá de fora. A fonte está sendo enviado de lá de fora para que o pessoal desse canal aí ter feito esse vídeo. Você vai perceber e entender o que realmente está acontecendo dentro das reuniões de alto escalão dos Estados Unidos. A coisa é séria. A coisa é séria, é séria, é séria. Então fique no vídeo até o final e ao final, é claro, não se esqueça de curtir e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis e necessários. Vamos lá? O vídeo vai aparecer na próxima página que eu vou jogar aí agora. Veja. E depois a gente volta para a gente falar um pouco mais sobre isso. Trago uma verdadeira bomba que querem enterrar nos bastidores do sistema. Mas agora chegou ao ouvido certo. Segundo fontes próximas a Eduardo Bolsonaro, atualmente em solo americano sob refúgio estratégico, o relato reservado que ele compartilhou com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre o esquema bilionário que saqueou o INSS, caiu como uma tempestade no centro do poder americano. Trump, em reunião a portas fechadas, ouviu cada detalhe, analisou os documentos, olhou para Eduardo e disse com firmeza:
Eu sabia que estavam escondendo algo grande. Agora é hora de agir. O atual presidente dos Estados Unidos já vinha monitorando com atenção cirúrgica os movimentos da velha esquerda latino-americana, mas não esperava que o grau de impunidade em Brasília tivesse ultrapassado os limites do escárnio. O que mais impressionou Trump foi o padrão de proteção institucional envolvido. Bastou surgirem os nomes dos parlamentares suspeitos para que o caso fosse imediatamente remetido ao colo confortável da figura do silêncio, o capa preta careca. E como num roteiro ensaiado, os aplausos abafados nos corredores do Congresso já indicavam o desfecho. Pizza com gosto de desprezo pela justiça. O alerta sigiloso entregue por Eduardo incluiu provas de movimentações políticas internas para esvaziar a operação batizada informalmente de aposentão. E Trump, ao ver os dados, disparou. É sempre assim. Quando a verdade começa a aparecer, o nome que não se pode dizer a sufoca. Isso não é justiça. É um regime institucional disfarçado. A fala causou desconforto em membros do Departamento de Estado, mas o presidente manteve o tom. Se ninguém agir, esse modelo vai se espalhar como vírus. E o Brasil vai sangrar em silêncio. A investigação, conduzida inicialmente pela Polícia Federal, revelava uma trilha de desvio de bilhões de reais em benefícios do INSS, envolvendo nomes com poder de articulação dentro do Congresso. Mas, ao invés de aprofundar o caso, o sistema encontrou sua rota de fuga, remeter tudo ao manto da impunidade. A mesma estratégia usada no passado para enterrar a Lava Jato, para silenciar a Operação Hefesto e para blindar figuras que jamais deveriam ser blindadas. Trump, munido agora de informações que não estavam ao alcance da grande imprensa, cobrou uma resposta diplomática mais dura contra o que chamou de teia institucional de proteção ao caos. Segundo ele, é inaceitável que um país estratégico como o Brasil conviva com esse tipo de sabotagem interna, sem que haja consequências no cenário internacional. O atual presidente dos Estados Unidos foi além. Exigiu de seus conselheiros um dossiê completo sobre os últimos 10 anos de decisões do Supremo brasileiro que anularam operações contra a corrupção. O que ele encontrou, segundo relatos de bastidores, o deixou boquiaberto. Uma repetição de padrões que indicam interferência sistemática sempre que nomes ligados à velha esquerda surgem nos autos. Se isso fosse feito em Washington, o povo estaria na porta da Suprema Corte, teria dito. A conexão entre Eduardo e Trump tem sido cada vez mais estratégica. O filho do ex-presidente brasileiro se tornou peça-chave na construção de uma frente internacional contra os abusos cometidos por instituições aparelhadas da América Latina. E esse novo escândalo do INSS, que começa a vazar lentamente pela imprensa, foi tratado como prioridade absoluta. Segundo Trump, é mais do que uma crise previdenciária. É o retrato da falência moral de uma nação que um dia liderou o combate à corrupção. O relato de Eduardo Bolsonaro foi além. Ele compartilhou registros de movimentações sigilosas de ministros, estratégias internas do executivo brasileiro para apagar rastros e até planos para aumentar impostos como forma de cobrir o rombo, sem responsabilizar os verdadeiros culpados. E mais, alertou que o plano é criar um ciclo onde o povo paga a conta e os operadores institucionais permanecem intocáveis. A reação de Trump foi imediata. Ele prometeu convocar reuniões com representantes diplomáticos do Brasil, pressionar por investigações independentes e até incluir o escândalo do INSS em um relatório especial sobre integridade democrática no continente. Se eles pensam que vão continuar rindo enquanto saqueiam os aposentados, estão enganados. A era da impunidade tolerada está chegando ao fim, afirmou. O mais chocante, porém, veio no final do encontro. Eduardo revelou que até agora nenhum nome ligado à direita foi sequer citado no escândalo, um indício claro de que se trata de uma rede montada para proteger apenas um lado. A resposta de Trump foi simbólica. Quando só os adversários são punidos e os aliados são blindados, o nome disso não é justiça, é domínio. Nesse terceiro bloco, surge o ponto mais sensível do relato: a total ausência de responsabilização direta. Nenhum nome da esquerda foi preso, nenhuma medida cautelar foi emitida.
O capa preta careca recebeu o processo, o colocou sob sigilo e, segundo Eduardo, há um clima de comemoração nos bastidores. Exatamente como na cena da série O Mecanismo, os operadores do esquema já sabiam que, ao chegar ao topo do sistema, tudo seria engavetado. Trump viu paralelos entre isso e os abusos que ele próprio denunciou em sua trajetória política nos Estados Unidos. A elite global tenta manipular os sistemas para manter seus tentáculos no poder, mas agora eles serão expostos. Essa fala viralizou em grupos de bastidores e acendeu o alerta nas embaixadas. A posição oficial da Casa Branca permanece discreta, mas nos bastidores a movimentação é intensa. O plano agora é inserir o Brasil na pauta de debates internacionais sobre liberdade institucional e combate ao autoritarismo legalizado. O atual presidente dos Estados Unidos quer pressionar organismos globais a exigirem transparência nas decisões do topo do sistema brasileiro. E com Eduardo como fonte constante de informações, tudo indica que a pressão internacional está apenas começando. Fontes afirmam que o Departamento de Estado já solicitou mais documentos de Eduardo, incluindo trechos do relatório da PF e movimentações de ministros suspeitos. O nome do bebedor, de 51, aparece entre os articuladores silenciosos do plano para transformar um escândalo financeiro em crise de responsabilidade social, onde quem paga é o povo e quem ri são os operadores de Brasília. Trump finalizou o encontro com uma promessa. O povo brasileiro precisa saber que não está sozinho. O mundo está observando. E o Brasil de 2026 não será decidido nos gabinetes da toga. Será decidido pela força da verdade. E essa é a parte que a grande mídia quer esconder de você. Trago uma verdadeira bomba nesse momento. Querem esconder essa informação de você, mas ela já está circulando nos bastidores mais quentes de Brasília e Washington. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de escancarar uma nova fase da sua política internacional e o alvo principal é o Brasil. Mais especificamente, as figuras que compõem o alto escalão do sistema institucional brasileiro. A grande mídia? Silêncio absoluto. Mas você vai saber agora o que está por trás dessa movimentação explosiva que promete sacudir os alicerces do poder. Fontes próximas ao gabinete do atual presidente dos Estados Unidos confirmaram o que muitos já desconfiavam, mas poucos tinham coragem de dizer. Há uma lista. Sim, uma lista real e crescente de nomes de autoridades brasileiras que serão sancionadas diretamente pela Lei Magnitsky. Essa medida é usada, historicamente, contra violadores graves de direitos humanos e liberdades. E agora, pela primeira vez, o Brasil se vê na mira. O que antes parecia apenas ameaça retórica se transformou em operação concreta. E a lista é maior do que qualquer analista ousou prever. Nomes do Supremo, do TSE, de assessores jurídicos e até agentes ligados à segurança institucional brasileira estão sendo analisados por Washington. A lista, segundo o relato reservado obtido por canais diplomáticos, já está em fase de finalização e deve ser anunciada nas próximas semanas. A primeira punição será a suspensão imediata de vistos, mas não para por aí. A ampliação das medidas inclui congelamento de bens, bloqueio de movimentações financeiras e exclusão de cooperações internacionais. O operador institucional que hoje representa o símbolo máximo da blindagem jurídica brasileira, sim, o nome que não se pode dizer, é o principal centro dessa movimentação. Ele, que nas últimas semanas foi visto tentando demonstrar uma tranquilidade calculada, agora é citado diretamente em memorandos internos que circulam entre senadores americanos e a equipe diplomática do atual presidente dos Estados Unidos. A justificativa? Violações reiteradas contra a liberdade de expressão, perseguições sem base jurídica concreta e atropelos aos direitos constitucionais de figuras públicas brasileiras. É nesse cenário que a figura do retrocesso, aquele que retornou ao poder como símbolo da velha esquerda, também entra no radar. Ele, que ainda posa como articulador de uma frente democrática, tem sido citado nos bastidores como facilitador das ações do sistema, que hoje reprime vozes conservadoras. Um operador estratégico da nova esquerda global. E o atual presidente dos Estados Unidos sabe disso. Seus assessores, inclusive,
já estariam em contato com parlamentares brasileiros exilados, oferecendo suporte jurídico e político. O silêncio da imprensa brasileira diante disso é ensurdecedor. Enquanto colunas tentam minimizar a gravidade do que está em curso, o clima no topo do sistema está longe de ser tranquilo. Há movimentações intensas, consultas jurídicas emergenciais e até tentativas de interlocução com autoridades portuguesas, já que alguns ministros, como sabemos, têm interesses pessoais enraizados em Lisboa. O mais grave é que, em meio a essa tempestade, o sistema tenta manter a aparência de estabilidade. Mas ações desesperadas falam mais alto do que discursos ensaiados. A reativação de inquéritos, os pedidos de extradição, o aumento da vigilância sobre redes sociais e até os rumores de uma ofensiva contra membros da oposição refletem um desespero mascarado de serenidade. É o velho jogo da aparência contra a realidade. E enquanto tudo isso acontece, o atual presidente dos Estados Unidos vai consolidando sua narrativa internacional. Para ele, o Brasil não pode continuar sendo o paraíso da impunidade institucional. Ele vê na aplicação da Lei Magnitsky uma forma de recado claro ao mundo: liberdade é inegociável. O apoio da direita brasileira cresce, e nos bastidores do Congresso americano, parlamentares como Marco Rubio já articulam discursos duros sobre o que chamam de desvio autoritário velado no Brasil. Mas o melhor ainda está por vir. No próximo bloco, vou revelar o conteúdo de um relatório sigiloso que foi compartilhado entre diplomatas americanos e brasileiros. Um documento confidencial que detalha quais nomes estão na lista e por que foram incluídos. O tipo de informação que a grande mídia jamais vai te mostrar. Prepare-se. Você está prestes a conhecer uma parte do sistema que operava nas sombras. A lista elaborada pelo governo do atual presidente dos Estados Unidos não é apenas simbólica. Ela representa o início de uma reconfiguração global, onde autoridades que agiram com abuso e autoritarismo começam a responder no cenário internacional. O documento confidencial que circula nos corredores do Departamento de Estado americano é claro: o Brasil não será poupado. Entre os primeiros nomes confirmados estão operadores jurídicos que atuaram diretamente em processos de restrição de direitos, censura indireta e silenciamento de vozes conservadoras. Um dos nomes mais comentados, segundo esse bastidor revelador, é de um alto funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, cuja atuação nos últimos anos teria extrapolado todas as normas de equilíbrio e isonomia. Outro nome citado é o de um delegado federal que teria sido o responsável direto por executar ordens contestadas juridicamente em todo o país. Mas o que mais chama a atenção no relatório é a presença de familiares desses agentes. Esposas, filhos e até irmãos de operadores institucionais entraram no radar por uso indevido de benefícios oriundos da autoridade exercida. Para o governo americano, o abuso de poder não é apenas pessoal, mas também familiar e estrutural. É aí que o cerco começa a apertar de forma inédita. Não basta o togado blindado afirmar que tudo está sob controle. Os fatos mostram o contrário. A imprensa, tentando desesperadamente acalmar os ânimos, começou a soltar notas plantadas sobre viagens tranquilas de ministros para os Estados Unidos nos últimos meses. Mas a verdade é que todas essas visitas ocorreram antes da reviravolta promovida por Trump em sua nova diretriz de segurança diplomática. Desde o anúncio feito no dia 28 de maio, nada mais será como antes. Quem tentou usar a retórica da estabilidade agora precisa encarar a realidade do isolamento político e jurídico. Outro ponto do relatório que chama a atenção é o mapeamento das conexões internacionais desses nomes. O documento traz detalhes de imóveis, empresas, investimentos em paraísos fiscais e até participações indiretas em eventos acadêmicos que, na prática, funcionavam como espaços de articulação paralela do poder. Um desses eventos, inclusive, é o infame encontro anual realizado em Lisboa, citado como ambiente de conluios e acordos obscuros entre autoridades e empresários. E enquanto a narrativa oficial tenta disfarçar, os bastidores internacionais fervem. Parlamentares americanos já articulam audiências públicas sobre a situação dos direitos individuais no Brasil
com foco específico nas práticas recentes do sistema judicial. O nome do Brasil começa a figurar em relatórios da Freedom House, da Human Rights Foundation e de outros observatórios internacionais. Algo está prestes a mudar. E a mudança está sendo guiada, sim, pela coragem do atual presidente dos Estados Unidos. O alerta está dado. O Brasil está sob observação, e aqueles que tentaram calar vozes, manipular processos e usar o sistema para proteger seus próprios interesses, agora enfrentam consequências. O que antes parecia impensável virou realidade. E você, que acompanha tudo isso, precisa estar atento, pois o que está prestes a ser revelado pode mudar completamente o rumo da política brasileira. E agora a grande revelação. Segundo o relatório sigiloso, um dos nomes na lista é de um ministro que há poucos meses dizia que as críticas não lhe tiravam o sono. Esse mesmo magistrado, que se dizia imune a pressões, já foi informado por canais diplomáticos de que sua próxima tentativa de entrada nos Estados Unidos será barrada. A era da impunidade globalizada está ruindo. E tudo isso, a grande mídia insiste em esconder de você. Fique com isso na cabeça. O silêncio da imprensa não é por ignorância, é por cumplicidade. Trago uma verdadeira bomba neste momento, uma revelação tão poderosa, tão incômoda, que estão tentando varrer para debaixo do tapete a qualquer custo. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está prestes a dar um golpe diplomático sem precedentes. Não no sentido vulgar da palavra, mas sim um movimento estratégico que pode redesenhar as estruturas do poder no Brasil. E o mais impressionante, a reação do governo brasileiro expõe o pânico que se instaurou nos bastidores. O nome que não se pode dizer, a voz da toga, está no centro desse furacão. Tudo começou com uma movimentação discreta nos bastidores do governo brasileiro. Relatos confidenciais revelam que advogados do Planalto e de vários ministérios estão trabalhando em sigilo para mapear os efeitos catastróficos que podem vir das mãos do atual presidente dos Estados Unidos. Não estamos falando de boatos ou previsões de analistas. Estamos falando de uma articulação real, baseada na temida Lei Magnitsky, que já foi usada para paralisar ditadores e oligarcas ao redor do mundo. Agora, ela mira em uma figura brasileira poderosa, e ninguém quer falar sobre isso em público. Mas a pergunta que fica é: por que tanto medo? A resposta é simples e devastadora. As sanções que Trump estuda impor não são meramente simbólicas. Elas podem, literalmente, bloquear contas bancárias, congelar cartões de crédito e impedir operações básicas do dia a dia de figuras do topo do sistema. Imagine a cena: a figura do silêncio, poderosa no discurso, indo pagar um simples café e ouvindo transação não autorizada. Mais do que um constrangimento, seria um sinal de que o império de influência dessas figuras começou a ruir. E os bancos? Estão no olho do furacão. Grandes instituições financeiras brasileiras que operam com o dólar ou possuem filiais em solo americano estão em pânico, porque mesmo que o alvo das sanções não tenha um centavo em território americano, os reflexos são globais. Se o banco brasileiro ousar ignorar a canetada do atual presidente dos Estados Unidos, ele mesmo entra na linha de fogo das punições secundárias. Isso é o que a grande mídia jamais vai te explicar com clareza. Preferem te manter distraído. Fontes próximas aos bastidores jurídicos revelam que há precedentes. Há cerca de 15 anos, um banco brasileiro foi multado por permitir que um sancionado movimentasse valores em sua agência nos Estados Unidos. O resultado? Contas fechadas, operações congeladas, reputação manchada. E agora, o fantasma desse passado volta com força, ameaçando paralisar completamente as engrenagens de quem hoje se considera intocável. Mas o ponto central é outro. O nome que não se pode dizer é apenas o início. O real temor do governo brasileiro é o efeito dominó. Porque se um ministro do topo do sistema for atingido, abre-se um precedente perigoso para outros integrantes da máquina estatal. E a velha esquerda, personificada no rosto do retrocesso, sabe que essa crise institucional pode ser o estopim de uma perda de poder irreversível. A ficha caiu. E caiu com estrondo. O que mais assusta? A reação previsível de quem está encurralado. Se as contas forem bloqueadas,
Se os cartões forem recusados, se os bancos obedecerem ao comando externo, a tendência é que os operadores institucionais queiram impor sua autoridade. Imagine a cena: ordens judiciais forçando os bancos a reativar contas, ameaças de multa, pressão direta sobre diretores. Um típico cenário de controle extremo mascarado de legalidade. É nesse ponto que se revela a fragilidade do castelo construído com base em decisões unilaterais e blindagens seletivas. O atual presidente dos Estados Unidos não age por impulso. Ele age com estratégia. E ao mirar no sistema que tenta silenciar vozes e impor narrativas únicas, ele envia uma mensagem clara: a liberdade ainda tem defensores. A pergunta que não quer calar é: até onde vai o medo dos bancos brasileiros? Eles têm mais receio da pressão de Brasília ou das retaliações de Washington? O tempo vai mostrar, mas os sinais já estão dados. A informação mais preocupante, e que ainda está sendo escondida, vem do mapeamento secreto feito pelo próprio Planalto. Eles já sabem que se Trump aplicar a sanção, nem o Banco do Brasil, instituição do governo, poderá proteger a figura do silêncio. Porque até ele opera em território americano. E quem desobedece à caneta americana, paga caro. Muito caro. O que você verá no próximo bloco é ainda mais alarmante. Vamos expor os bastidores de um possível colapso financeiro, detalhar como o medo tomou conta do gabinete jurídico da velha esquerda e revelar por que essa ação silenciosa do atual presidente dos Estados Unidos pode ser o estopim de algo que a grande mídia está tentando esconder de todos nós. Prepare-se! O que você está prestes a saber é um bastidor revelador que circula apenas entre os nomes mais influentes da política e do setor financeiro. Uma fonte próxima ao gabinete jurídico do Planalto confidenciou que a ordem foi clara: mapeiem todos os possíveis impactos das sanções americanas sobre nossos bancos e autoridades. Sim, isso foi dito internamente. O medo se materializou. A sombra de Trump paira sobre os corredores de Brasília. E não é paranoia, é realidade estratégica. A imprensa tenta vender a ideia de que tudo está sob controle, que não há risco iminente. Mas quem conhece os bastidores sabe. A tensão é tão palpável que já há reuniões quase diárias para discutir planos de contenção. Se os bancos brasileiros forem punidos por manter relações com qualquer nome listado pelas sanções da Lei Magnitsky, o efeito será devastador. Transações em dólar travadas, parceiros internacionais cancelando contratos, investidores recuando, importações comprometidas. Um verdadeiro colapso silencioso. E é aqui que a guerra invisível começa, porque o atual presidente dos Estados Unidos sabe o que está fazendo. Ao mirar no sistema financeiro, ele toca na veia vital de qualquer nação. E quando os bancos começam a temer retaliações, eles recuam, eles obedecem, eles cortam relações com quem quer que esteja na mira de Washington, mesmo que essa pessoa tenha poder aqui dentro. Esse é o poder das sanções extraterritoriais, um poder que ultrapassa fronteiras e desmonta impérios. O mais chocante é que o nome que não se pode dizer sequer precisa estar fisicamente nos Estados Unidos para ser atingido. Basta que qualquer banco brasileiro que opere com dólar ou que tenha qualquer vínculo com o sistema financeiro internacional mantenha contato com ele. E pronto. A espada da punição cai, silenciosa, certeira e letal. Por isso, o desespero de alguns é tão evidente. E é justamente aí que o Brasil corre o risco de mergulhar numa encruzilhada histórica. A figura do retrocesso, que hoje tenta consolidar um modelo de governo baseado na centralização de poder, se vê encurralada entre dois gigantes. De um lado, a pressão para proteger os seus. Do outro, a realidade de que desafiar o poder americano pode custar muito caro ao país. E é aí que o povo brasileiro precisa abrir os olhos. O que está em jogo não é apenas um confronto entre indivíduos, é a própria soberania financeira do Brasil. Agora vem a parte que poucos ousam comentar. Já existem informações sigilosas de que bancos brasileiros, mesmo os públicos, já estudam como proteger suas operações caso tenham que cortar laços com figuras sancionadas. Isso mesmo. Eles estão se preparando para, se necessário, desligar do sistema nomes antes considerados intocáveis. A pergunta que fica é:
O que acontecerá quando essa ruptura for oficializada? Você está diante de uma virada histórica. Pela primeira vez em décadas, uma articulação externa, vinda diretamente do atual presidente dos Estados Unidos, pode forçar o Brasil a rever suas alianças internas. Isso é mais do que uma disputa diplomática. É uma batalha entre o sistema que sufoca e uma liderança internacional que está decidida a defender a liberdade onde quer que ela esteja ameaçada. A grande mídia não quer que você saiba disso. Eles preferem silenciar, omitir, fingir que não há risco. Mas você merece a verdade. E ela está aqui, escancarada. Se o nome que não se pode dizer for sancionado, o sistema começa a ruir. E Trump sabe disso. E os bancos sabem disso. E o povo começa a acordar. Essa é a realidade que tentam esconder de você. Mas aqui, a gente revela. Trago uma verdadeira bomba nesse momento. Uma revelação histórica que está sendo abafada nos bastidores do poder. Enquanto a grande mídia joga cortinas de fumaça para te distrair com narrativas recicladas, algo muito maior está acontecendo. E eles querem esconder de você. O atual presidente dos Estados Unidos está neste exato instante influenciando diretamente os rumos da política brasileira. E não é teoria. É bastidor confirmado por documentos que circulam nos gabinetes mais protegidos da diplomacia brasileira. Você sabe o que está por trás da irritação repentina da cúpula com o Itamaraty? Por que ministros do topo do sistema estão tentando queimar na imprensa o chanceler do próprio governo que eles ajudaram a manter no poder? A resposta é simples. O atual presidente dos Estados Unidos vem pressionando por ações concretas contra o operador institucional que age como intocável por aqui. Sim, aquele mesmo nome que virou o símbolo da blindagem absoluta. Os norte-americanos, liderados com firmeza por Trump, deixaram de apenas observar. Agora estão reagindo. Os primeiros sinais foram discretos, mas cirúrgicos. Retirada de convites, isolamento diplomático velado, encontros desmarcados de última hora. Só que agora, o atual presidente dos Estados Unidos resolveu escancarar sua insatisfação com o cenário brasileiro. E a ordem que vem da Casa Branca é clara. O Brasil precisa parar de proteger o magistrado blindado. Esse nome que hoje opera com mãos livres, sem freio, sem contenção, e que vem acumulando poderes além do que qualquer Constituição jamais previu. Enquanto isso, o Itamaraty, comandado por um chanceler fantoche do nome que voltou ao poder, tenta desesperadamente frear a pressão americana. Mas algo deu errado. Mauro Vieira, o chanceler em questão, começou a ser fritado não pela oposição, mas pelos próprios ministros da toga. Por quê? Porque, segundo fontes de alto escalão, ele não está conseguindo barrar os avanços do atual presidente dos Estados Unidos contra o coração do sistema brasileiro. A irritação é tamanha que já começou a vazar para a imprensa. Os ministros exigem que as ameaças do governo Trump sejam tratadas como prioridade absoluta, mais urgente do que a economia, a fome, a segurança pública ou qualquer outro drama real do povo brasileiro. Um bastidor revelador mostra que a cúpula está pressionando para que se crie um gabinete de crise exclusivo para monitorar as investidas norte-americanas. A pergunta que paira no ar é: o que Trump descobriu de tão grave sobre o homem da toga? Mas há mais. Muito mais. O atual presidente dos Estados Unidos não está agindo sozinho. Eduardo Bolsonaro, que hoje vive sob ameaça de inquéritos abertos sem justificativa jurídica, tornou-se peça-chave nessa movimentação. Fontes diplomáticas afirmam que ele teria levado até Trump documentos explosivos envolvendo decisões polêmicas, ações ilegais e manobras de bastidores que teriam como alvo a oposição política no Brasil. E a reação de Trump foi imediata. Se comprovado o abuso, sanções podem ser aplicadas contra indivíduos específicos do judiciário brasileiro. Isso explicaria o pânico que se instalou na cúpula e o motivo pelo qual o Itamaraty, sob ordens diretas do articulador do retorno, está tentando desesperadamente apagar o incêndio. A abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro seria, segundo o relato reservado da própria imprensa, uma retaliação direta à aproximação dele com o atual presidente dos Estados Unidos. Eles não gostaram, e como não conseguiram atingir Trump, resolveram atacar o filho do ex-presidente por tabela.
mais grave disso tudo é a confissão pública feita por integrantes do topo do sistema. O inquérito contra Eduardo Bolsonaro foi motivado não por crime, mas por incômodo. Sim, você leu certo. Não há tipificação penal, não há flagrante, não há prova. Há apenas um sentimento: raiva. Indignação com a postura do parlamentar que ousou buscar apoio fora das muralhas da toga. E mais uma vez, o Brasil inteiro assiste a tudo em silêncio. Mas calma. A revelação mais assustadora ainda está por vir. E ela envolve um plano de contenção silencioso, costurado por figuras da velha esquerda com o objetivo de neutralizar qualquer interferência vinda de Washington. Um plano que, se confirmado, escancara o medo que o rosto do retrocesso sente do atual presidente dos Estados Unidos. No bloco 2, eu vou te mostrar o que estão escondendo nos bastidores do Itamaraty e por que isso pode mudar o rumo do Brasil em 2026. Você precisa saber disso agora. Existe um plano oculto para tentar sabotar qualquer tipo de colaboração direta entre Eduardo Bolsonaro e o atual presidente dos Estados Unidos. Trata-se de uma operação coordenada por dentro do próprio governo, cujo objetivo é simples: criar um isolamento diplomático progressivo, cortando os canais de comunicação informal entre os bastidores de Brasília e a inteligência americana. A ordem teria partido de figuras ligadas ao nome que voltou ao poder. E há indícios de que até o chanceler está sendo vigiado internamente. Sabe aquele discurso que a mídia insiste em repetir de que não há tensão entre os poderes? Esqueça. Nos bastidores, o clima é de Guerra Fria. A figura do silêncio, como passou a ser chamado o homem da toga em círculos externos, está diretamente no radar de analistas internacionais. Trump teria solicitado relatórios confidenciais sobre a atuação institucional do mesmo nos últimos anos, inclusive sobre ações que extrapolam a jurisdição natural da Corte. E esse pedido causou calafrios nos corredores do Supremo. É por isso que, neste momento, o pânico se tornou generalizado. O atual presidente dos Estados Unidos já teria acesso a uma série de documentos sigilosos que ligam decisões judiciais a interesses políticos de uma ala específica da esquerda brasileira. Segundo informações de fontes da inteligência internacional, há evidências de que determinados julgamentos foram instrumentalizados para enfraquecer adversários políticos e proteger aliados do regime. Isso, se confirmado, configura um esquema institucional de manipulação de poder. E qual é a reação da velha mídia? Silêncio absoluto. Nenhuma manchete. Nenhuma investigação jornalística. Nenhuma cobrança institucional. Porque todos sabem, se esse castelo de cartas cair, muita gente importante será arrastada junto. Mas o atual presidente dos Estados Unidos está decidido a avançar. E ele não pretende fazer isso sozinho. Trump está costurando alianças internacionais para impor medidas diplomáticas firmes contra qualquer violação grave de liberdade de expressão, independência dos poderes e perseguição política disfarçada de legalidade. O estopim pode ser o depoimento marcado de Jair Bolsonaro à Polícia Federal, uma jogada perigosa que, se for mal conduzida, poderá desencadear uma reação em cadeia. Há temor de que, caso tentem bloquear bens ou prender o ex-presidente com base em argumentos forjados, Trump ordene retaliações simbólicas, como suspensão de acordos, veto a financiamentos ou até rompimento de cooperações estratégicas. E isso, meus amigos, não é teoria. É o que se discute, agora mesmo, em reuniões diplomáticas. E tem mais. O Brasil corre o risco de ser incluído numa lista de observação internacional por possível violação de direitos políticos e institucionais. Fontes americanas já admitem que a situação brasileira é monitorada com preocupação. E o principal ponto de tensão é justamente a atuação do homem da toga, que, para muitos, se transformou na figura mais poderosa do país sem ter um único voto popular. A pergunta é: até quando o Brasil vai tolerar isso calado? Mas existe um fio de esperança. O alerta do atual presidente dos Estados Unidos está abrindo os olhos de outras nações. Países da América Latina, Europa Oriental e até dentro da própria Organização dos Estados Americanos
já observam o Brasil com atenção redobrada. Existe um movimento crescente de apoio internacional ao restabelecimento do equilíbrio institucional no país. E se esse movimento ganhar força, o poder da toga finalmente poderá ser confrontado com a força das nações livres. Portanto, não se engane, o que está em jogo vai além da política partidária. Estamos diante de uma disputa global entre liberdade e controle. E o Brasil virou palco dessa batalha. Trump já escolheu seu lado. Resta saber, o povo brasileiro vai ficar do lado de quem? No final, o que eles mais temem é que você acorde, que você entenda, que você reaja. Por isso escondem, por isso manipulam. Mas aqui, a verdade sempre encontra um caminho. Compartilhe esse alerta. Acontece que uma informação explosiva acaba de ser revelada nos bastidores do governo dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, atualmente refugiado nos Estados Unidos, tem sido uma peça-chave nesse jogo político. Em um encontro reservado, Eduardo Bolsonaro transmitiu ao atual presidente dos Estados Unidos um relato confidencial sobre o que realmente está acontecendo no Brasil. O que ele contou foi tão impactante que Trump, conhecido por sua postura firme e assertiva, não conseguiu esconder seu desagrado. Ele ouviu com atenção, analisou as informações e, em um momento decisivo, prometeu agir. É isso mesmo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, observou tudo o que está acontecendo no Brasil. Em uma conversa tensa e cheia de revelações bombásticas, ele confirmou o que já era suspeito. O Brasil está sendo controlado por um esquema de poder nas sombras, com figuras como o operador institucional, o togado careca e o líder que divide o país. Trump sabe que, para garantir a estabilidade global, a voz da toga e os artífices do retrocesso precisam ser confrontados. Eu vejo tudo. Estou observando o que acontece e vou agir, disse Trump com uma segurança inabalável, sabendo que a história está apenas começando a se desenrolar. O que muitos não sabem é que o STF, sob a liderança do togado careca, não é apenas um tribunal de exceção, mas uma máquina de controle que age fora dos limites da Constituição. O operador institucional tem se fortalecido, mas não sem causar sérias consequências para o Brasil. O atual governo, sob a liderança do articulador do retorno, tem orquestrado um sistema que não é mais democrático. Ao contrário, o Brasil se vê agora à mercê de um regime de censura e manipulação. Trump, agora atento a essa questão, quer revelar ao mundo o que a grande mídia não se atreve a expor. Ele sabe que o Brasil precisa ser libertado do controle das figuras que tomaram o poder à força e que a verdadeira democracia precisa ser restaurada. Mas o que Eduardo Bolsonaro trouxe para Trump foi ainda mais alarmante. Ele trouxe evidências de como o esquema no Brasil não está apenas manipulando a política, mas também colocando em risco a liberdade de expressão e a independência judicial. De acordo com fontes próximas, a censura está se espalhando como fogo, destruindo qualquer chance de um Brasil verdadeiramente democrático. O togado careca, a figura de silêncio, com suas decisões implacáveis, tornou-se um fantoche de um sistema que favorece apenas os poderosos. O que o Brasil enfrenta agora é muito maior do que simples desentendimentos políticos. É uma verdadeira batalha pela liberdade, e Trump sabe disso. O encontro entre Trump e Eduardo Bolsonaro revelou que o Brasil está prestes a testemunhar uma mudança radical nos próximos meses. Trump se comprometeu a tomar medidas diretas contra o controle da censura e a interferência do operador institucional nas instituições brasileiras. De acordo com a conversa, Trump tem acesso a informações confidenciais e está preparado para desafiar o status quo. Ele entende que, para derrotar a corrupção e restaurar a ordem no Brasil, é necessário atacar o núcleo do poder que está manipulando o sistema de dentro para fora. Trump, com sua experiência internacional, sabe que os movimentos no Brasil têm repercussões globais. Ele entende que o sistema de poder que está sendo imposto no Brasil ameaça a estabilidade não apenas do país, mas da própria democracia global. As figuras responsáveis por isso, como o nome que não se pode dizer, são peças-chave que precisam ser desmanteladas. E é exatamente isso que Trump pretende fazer. Ele está pronto para agir.
pronto para expor o que a mídia não quer que você saiba. A luta pela liberdade está apenas começando, e a batalha para salvar o Brasil de um regime autoritário começa com a revelação dessa verdade devastadora. Agora, a pergunta que todos se fazem: o que Trump fará para salvar o Brasil de um regime autoritário? O que está por trás das cortinas? O que os poderosos tentam esconder? O que Eduardo Bolsonaro, refugiado nos Estados Unidos, levou ao atual presidente americano? A resposta é simples, mas explosiva. O Brasil, como uma nação em risco de perder sua liberdade, precisa de uma intervenção externa para restaurar a ordem e devolver aos cidadãos o direito de decidir seu próprio futuro. E quem mais para fazer isso senão Donald Trump, o homem que desafia o sistema e está disposto a combater as forças ocultas que controlam o país? Trump, com sua abordagem firme e intransigente, não hesitará. Ele não será um presidente que olha de longe enquanto o Brasil se afunda em um regime de censura e corrupção. Ele já deu sinais claros de que irá usar todos os recursos disponíveis para enfraquecer a máquina de censura que tem esmagado a liberdade de expressão, dos jornalistas às redes sociais. Ele está pronto para desmantelar o poder que, há anos, age nos bastidores para controlar a mídia, calar vozes dissidentes e manipular a opinião pública a seu favor. Este poder invisível, que age como se fosse uma sombra, será exposto e derrotado. Mas o que a grande mídia tem a dizer sobre isso? Eles, os mesmos que controlam a narrativa e distorcem os fatos, tentarão a todo custo abafar essa revelação bombástica. Eles não querem que você saiba o que está realmente acontecendo nos bastidores do Brasil. O que está sendo feito para manter o Brasil sob controle? O que os donos do poder não querem que o povo descubra? A resposta é simples. A verdade está sendo silenciada. E é aí que entra Trump. Ele promete revelar o que está oculto, desmascarar as conspirações que envolvem os maiores esquemas de manipulação política e, principalmente, lutar pelo povo brasileiro. Para ele, as forças obscuras que dominam o Brasil não são mais uma ameaça distante, mas algo que deve ser combatido agora. Trump já deixou claro, e sua mensagem é clara como o cristal. Ele está prestes a desferir um golpe no coração do poder brasileiro. Não se trata de um golpe físico, mas de um movimento estratégico que trará a verdade à tona e enfraquecerá aqueles que operam nas sombras. Ele está disposto a agir para garantir que a liberdade e a democracia não sejam apagadas em um regime autoritário. O jogo político no Brasil se tornará um campo de batalha internacional. E Trump se colocará como o líder que, mais uma vez, irá decidir o destino de uma nação inteira. Enquanto o Brasil sofre, a resistência cresce. O operador institucional, que muitos conhecem como o nome que não se pode dizer, tenta se manter no controle. Mas ele sabe que está sendo cercado. As tensões aumentam e Trump observa com um olhar atento. Ele sabe o que está em jogo: a soberania do Brasil, a liberdade de seu povo e a estabilidade do continente. Ele já fez sua escolha, e ela está clara. Trump tomará ações que, no futuro, serão vistas como um marco na história do Brasil. Um momento em que um líder internacional deu o passo necessário para salvar uma nação ameaçada pela tirania. O líder que divide o país, como muitos se referem ao atual presidente do Brasil, está prestes a enfrentar um adversário como nunca antes. Ele pode ter sido invencível até agora, manipulando os rumos do país, mas a chegada de Trump ao centro da luta pela liberdade brasileira mudará tudo. O futuro do Brasil está em jogo, e Trump, como o líder internacional mais imprevisível e corajoso da história recente, se prepara para fazer o que ninguém mais teve coragem de fazer: acabar com as alianças que têm mantido o Brasil submisso. Ele sabe que a hora de agir é agora. O momento de tomar decisões drásticas, de agir com precisão, chegou. O Brasil não pode mais esperar. As forças autoritárias que se infiltraram no governo precisam ser desmontadas antes que seja tarde demais. A verdadeira luta pela liberdade começa agora, e é Trump quem será lembrado como o líder que, ao lado de Eduardo Bolsonaro, iniciou o processo de recuperação do Brasil. Uma nação que há muito tempo perdeu sua essência, mas que, com a ajuda de um líder ousado,
pode se reerguer das cinzas. Trump, com seu estilo característico de liderança, sabe o que está em jogo. Ele sabe que o Brasil não pode se dar ao luxo de esperar mais. E ele também sabe que, se o Brasil cair, as repercussões para o mundo inteiro serão catastróficas. O destino da nação está sendo selado agora, e Trump se coloca na linha de frente, pronto para agir. Prepare-se, pois as próximas semanas serão decisivas. A batalha pela liberdade está prestes a começar, e Trump, com a força do povo americano ao seu lado, promete transformar o Brasil para sempre. Trago uma verdadeira bomba neste momento, e você precisa saber disso agora. Se você acha que está imune a tudo o que está acontecendo no Brasil, está completamente enganado. Uma revelação bombástica está prestes a ser feita, algo que vai mudar o rumo da história política brasileira. Prepare-se para entender a verdade que a grande mídia tenta esconder a todo custo. O que está acontecendo nos bastidores é mais do que uma simples crise política. Trata-se de um jogo de poder onde o futuro do Brasil está sendo decidido sem que a população tenha o mínimo de conhecimento sobre os verdadeiros interesses por trás dos acontecimentos. Hoje, vou contar como o atual presidente dos Estados Unidos está intervindo nos rumos da política brasileira e como um homem, que muitos consideram ser o responsável por manipular as decisões da corte, está sendo desmascarado. A história começa com uma figura que se esconde nas sombras do poder: o operador institucional. Esse nome nunca é pronunciado em público, mas suas ações são sentidas em cada movimento do governo brasileiro. Com a ajuda de seu aliado, o líder que divide o país, ele tem controlado decisões importantes dentro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto o povo brasileiro sofre com as consequências de um sistema que age contra seus interesses, essas figuras, que se escondem atrás da toga, estão arquitetando uma vingança. Mas quem está por trás dessa trama? O que Eduardo Bolsonaro, atualmente refugiado nos Estados Unidos, trouxe de informações explosivas para o atual presidente dos Estados Unidos? Ele relatou tudo. A intervenção velada de Alexandre de Moraes, que se tornou o símbolo da velha esquerda, controlando o Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, toda a estrutura política brasileira. Trump, sempre atento às movimentações internacionais, ouviu atentamente e prometeu agir. O atual presidente dos Estados Unidos tem observado tudo o que acontece no Brasil, e com isso, ele se comprometeu a levar esse esquema a público. Ele entende que a opressão no Brasil não pode continuar. Não só o líder que divide o país deve ser chamado à responsabilidade, mas também aqueles que, em seu silêncio, permitiram que o país se tornasse refém do poder. E é aí que a grande jogada entra. Trump, em um movimento ousado, já prometeu agir e suas palavras não são vazias. Ele sabe que as próximas semanas podem ser decisivas. A situação no Brasil está prestes a explodir, e a informação que chegou ao atual presidente dos Estados Unidos através de Eduardo Bolsonaro foi clara. O Brasil está sendo manipulado por forças internas que visam silenciar a população, manipular a justiça e calar qualquer voz que ouse se opor. A influência de Alexandre de Moraes, o homem da toga, e seu controle sobre o STF não são mais segredo para ninguém. O jogo é mais profundo do que parece. Trump sabe que a crescente censura no Brasil está diretamente ligada à postura autoritária do STF. Mas há algo mais em jogo. Uma grande jogada está sendo preparada por aqueles que estão nas sombras. O STF, vendo o impacto das sanções que podem ser aplicadas aos seus membros, principalmente a figura do operador institucional, está começando a armar uma estratégia para retaliar os Estados Unidos e, de quebra, a população brasileira. Você sabia que o julgamento sobre a regulamentação das redes sociais no Brasil está sendo acelerado por conta da pressão internacional? Não se engane. Essa manobra não é só sobre controlar as redes. É uma jogada estratégica, uma tentativa desesperada de calar qualquer voz dissidente e fechar os olhos para os abusos que estão sendo cometidos. O atual presidente dos Estados Unidos tem uma visão clara sobre isso e está preparado para expor o que está acontecendo, trazendo à tona uma série de ações sigilosas do STF. Mas o que é mais chocante é como o líder que divide o país, ao lado do homem da toga, está manipulando as estruturas para consolidar ainda mais o poder nas mãos de uma minoria.
O grande culpado pela situação no Brasil, de acordo com eles, não é a falta de liberdade, mas sim a interferência externa. E como parte de um plano sinistro, eles começaram a responsabilizar Eduardo Bolsonaro e os aliados das Big Techs, espalhando a narrativa de que o Brasil está sendo atacado por forças estrangeiras. Isso, meus amigos, é uma tentativa de desviar o foco da verdadeira agenda. O verdadeiro propósito por trás dessas ações é centralizar o poder, silenciar a oposição e garantir que o controle da nação continue nas mãos dos mesmos de sempre. Agora, a questão que não quer calar: o que acontecerá nas próximas semanas, quando o STF decidir sobre a regulamentação das redes sociais? O que Trump fará para garantir que o Brasil não caia ainda mais nas garras de um regime autoritário? A verdade, meus amigos, está prestes a ser revelada, e as repercussões vão atingir diretamente todos nós. O que está acontecendo no Brasil não é apenas uma crise política. O país está no centro de uma batalha geopolítica, onde forças internas e externas se enfrentam, e o futuro da nação está em jogo. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está apenas observando o cenário. Ele está tomando uma postura agressiva contra a crescente ameaça de um regime autoritário no Brasil. E ao contrário do que muitos pensam, essa guerra não se resume à política interna. Ela envolve forças internacionais de grande escala, com Trump liderando o movimento para garantir que a liberdade e a democracia não sejam sufocadas por um sistema que busca controlar tudo e todos. Enquanto o Brasil é comandado por figuras poderosas que têm seus próprios interesses, como o operador institucional e o rosto do retrocesso, as manobras de Trump para enfraquecer essas forças não param. Trump sabe que a liberdade do povo brasileiro está sendo atacada de dentro, e é por isso que ele promete usar todo o poder dos Estados Unidos para restaurar o que é justo. A repressão da verdade, as tentativas de censura e o controle sobre a narrativa estão no topo da lista de prioridades do governo brasileiro. E o mundo está começando a perceber que algo muito maior está em jogo. A influência de Trump, com seu poder global, não se limita às questões econômicas ou diplomáticas. Ele tem se preparado para agir de maneira decisiva, utilizando seu poder de veto sobre a política mundial para desmantelar os tentáculos de um regime que tenta enfraquecer a democracia. As próximas jogadas são cruciais, pois Trump e seus aliados estão determinados a tomar ações agressivas contra a censura que se espalha no Brasil. E a pressão sobre os responsáveis por essa ditadura encoberta está apenas começando. Mas o que muitos não sabem é que o verdadeiro jogo de poder vai muito além das disputas internas no Brasil. A mídia brasileira, em sua grande maioria, tenta esconder o que está acontecendo nos bastidores. Eles fazem de tudo para que você, brasileiro comum, não saiba a verdade. Mas Trump, com seu estilo característico, já deixou claro que está observando atentamente e que as peças começam a se mover. O silêncio da mídia será quebrado, e o mundo logo será forçado a encarar a realidade de que o Brasil está sendo puxado para um abismo de censura e autoritarismo, onde os direitos do povo são violados todos os dias. Essa verdade que está sendo enterrada pelos poderosos será revelada, e quando isso acontecer, as repercussões serão gigantescas. No centro dessa trama está Eduardo Bolsonaro, um homem que, em seu exílio, se tornou uma peça fundamental. Ele tem sido um dos maiores informantes sobre os bastidores do governo brasileiro. Sabendo que a situação política do país é insustentável e que a mídia tenta acobertar as ações do STF e de figuras como Alexandre de Moraes, Eduardo tem sido fundamental para levar as informações até Trump. A grande questão que paira no ar é: por que a grande mídia não quer que você saiba o que está acontecendo? Por que existe tanto medo em revelar a verdade sobre as ações que estão sendo feitas dentro das paredes do STF? A resposta é simples. As figuras que controlam o Brasil não querem perder o poder que conquistaram à força. E para isso, eles farão de tudo para manter a censura em alta e impedir que a população se levante contra o autoritarismo que se aproxima. Trump, ciente do jogo, se coloca como o maior defensor da liberdade brasileira. Com seu poder de influência, ele está pronto para agir de maneira decisiva. O momento de ação chegou
e as consequências para aqueles que tentam controlar a narrativa no Brasil serão devastadoras. O presidente dos Estados Unidos tem um plano em mente e ele sabe exatamente como usar as sanções econômicas e políticas para enfraquecer aqueles que manipulam o Brasil nos bastidores. A pressão sobre o STF e outros líderes políticos que tentam manter o controle não será mais ignorada. Eles serão expostos e a verdade finalmente virá à tona. As próximas semanas podem ser determinantes para o futuro do Brasil. A grande questão agora é: você está preparado para o que será revelado? A liberdade e a verdade estão em jogo, e a ação de Trump será decisiva. As sanções que estão sendo preparadas podem ser apenas o começo de um movimento muito maior. Prepare-se, porque a verdade sobre o que está acontecendo nos bastidores do Brasil será revelada. E quando isso acontecer, as consequências serão sentidas não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Aviso muito importante: alguns nomes e imagens de pessoas serão trocados nesse vídeo para evitar problemas futuros. Mas você saberá exatamente de quem estamos falando. Ouça agora com atenção a fala do ministro André Mendonça, que com ousadia desafiou os demais colegas. Canais que estão colocando o vídeo completo dessa fala estão sendo derrubados. Então vamos trazer essa informação com cautela. Eu, André Mendonça, venho a este plenário para dizer o que muitos têm medo de falar. Não vou mais me calar diante de um STF que se esqueceu da sua função primordial de garantir a justiça para todos os brasileiros. Acordei hoje com um peso imenso na consciência, sabendo que uma grande parte do povo brasileiro está se sentindo abandonada por aqueles que juraram defendê-los. Estou falando da direita, dos conservadores, daqueles que acreditam em Deus, na pátria e na família, mas que ao mesmo tempo estão sendo tratados como inimigos dentro da nossa própria casa, aqui neste Supremo Tribunal Federal. Há algo profundamente errado quando vemos essa casa ser usada para atacar incansavelmente aqueles que pensam de forma diferente. E, em especial, quando vemos um comportamento de omissão e de leniência para com aqueles que compõem o grupo que, infelizmente, ocupa o governo hoje. Quando se trata do ex-presidente, o ex-presidiário, a omissão é gritante. Seus erros, suas alianças com criminosos, nada disso parece ter peso diante dessa corte. Por que a leniência? Por que o silêncio? Onde estão as investigações que deveriam ser feitas sobre a sua administração? Onde estão as acusações de corrupção? Onde estão as denúncias que ele, o homem que falta um dedo, e seus aliados têm de responder? Onde está a coragem para fazer justiça a esse respeito? Mas quando o assunto é a direita, aí a história muda. Eu mesmo fui atacado. Fui questionado, desafiado, quase forçado a me curvar aos desígnios de uma minoria que se acha dona da verdade. E quem se levantou contra isso? Quem teve coragem de falar a verdade? Eu, André Mendonça. Não fui eu que me calei diante da força daqueles que querem nos calar. Eu não me curvei diante daquilo que vem de cima, daquela figura careca que se esconde atrás de uma toga, mas que sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil. Ele, o cabeça de ovo da toga, tem usado o seu poder para calar a voz daqueles que ousam questionar os seus métodos, seus ideais ou até mesmo suas falácias. Ele é aquele que tem perseguido, com uma obsessão doentia, todos os que têm uma visão política que não agrada ao seu ego. E o mais impressionante é que, apesar de todas essas perseguições, o que vemos em relação aos aliados do ex-presidiário? Silêncio. Ombudsman. Fuga das responsabilidades. Eles continuam agindo como se nada tivesse acontecido, como se nada estivesse errado, como se o Brasil não merecesse justiça. E a que custo? Quem é que paga a conta dessa omissão? O povo brasileiro, que diante de uma justiça parcial, não sabe mais a quem recorrer. Eles se veem sendo esmagados pela máquina de perseguição, que só age para silenciar as vozes da direita, as vozes do povo. Essa é a grande vergonha que estamos vivendo hoje, meus amigos. Vemos um Supremo Tribunal Federal que, em vez de ser um pilar de equilíbrio e justiça, está se tornando uma verdadeira trincheira da esquerda, uma trincheira do status quo, uma trincheira do medo. Não podemos permitir mais isso. Precisamos ser a voz daqueles que são silenciados. Precisamos ser a luz na escuridão da mentira e da manipulação.
Chega de ver a nossa pátria sendo governada por interesses que não são os do povo, mas sim dos que comandam nos bastidores. Chega de ver o STF sendo usado como um trampolim para aqueles que querem instaurar o caos, o desespero e a destruição dos nossos valores. E é exatamente isso que está acontecendo. Porque no final das contas, a única coisa que parece importar para esse Supremo, para o togado careca e seus aliados, é garantir que a esquerda se perpetue no poder. Onde está a justiça para os que acreditam no Brasil, na sua soberania, na sua independência? Onde está a justiça para aqueles que defenderam, com unhas e dentes, um governo que esteve ao lado do povo, que lutou contra o establishment, contra aqueles que dominam a mídia e o poder político? Eu, André Mendonça, estou aqui hoje para desafiar todos os que fazem parte desse teatro político, todos os que fazem parte dessa farsa. Que vergonha! Não podemos mais tolerar isso. Não podemos mais viver em um país onde os corruptos estão protegidos e aqueles que lutam pela verdade, pela liberdade, são tratados como inimigos. Onde está a nossa justiça? Onde está a nossa verdade? O povo brasileiro merece mais do que isso. O povo brasileiro não quer um STF que feche os olhos para os crimes cometidos pelo ex-presidiário e seus aliados. O povo brasileiro não quer uma justiça que se curva ao poder, que se cala diante da corrupção. O povo brasileiro merece mais do que essa omissão vergonhosa. O povo brasileiro merece um STF que realmente defenda os seus direitos, que defenda a liberdade e a verdade. E não, meus amigos, não vamos deixar que esse STF continue como um aliado dos que querem destruir nossa pátria. Estamos vendo um STF que serve a interesses pessoais, políticos e partidários, deixando de lado a moral, a ética e o dever de servir ao povo. Quantas vezes já vimos decisões equivocadas que favorecem a corrupção, mas quando se trata de defender os ideais e valores da maioria da população, a resposta é sempre a mesma: silêncio. Onde está a voz do Supremo que deveria representar a verdadeira justiça? Por que tantos casos de corrupção, de desvio de poder, de atos que atentam contra a nossa liberdade, são abafados, ignorados, como se não existissem? E é isso que vemos, ano após ano, nos corredores do Supremo Tribunal Federal. Um silêncio cúmplice, uma omissão vergonhosa. Os ministros que deveriam ser os guardiões da Constituição e da democracia se tornaram defensores de uma agenda política que nada tem a ver com o interesse do povo brasileiro. Eles se aliaram ao que há de mais podre na política, e esse é o motivo pelo qual o Brasil está à beira do abismo. Eles não estão aqui para fazer justiça, mas para garantir que o poder da esquerda continue se perpetuando. A nossa pátria está sendo corroída, minada de dentro para fora, por aqueles que se dizem os defensores da lei e da ordem, mas que, na realidade, só defendem os interesses escusos que favorecem a corrupção e o autoritarismo. Não podemos mais aceitar essa situação. Não podemos mais permitir que aqueles que traem o Brasil continuem impunes, protegidos por um STF que se recusa a agir. Eu, André Mendonça, estou aqui para gritar em nome de todos os brasileiros que ainda acreditam no nosso país. Estou aqui para desafiar a hipocrisia que tomou conta desse Supremo. Estou aqui para dizer: basta. Não podemos mais aceitar que a verdade seja enterrada, que a justiça seja manipulada, que a liberdade seja cerceada. Chegou o momento de darmos um basta a essa vergonha. O povo brasileiro merece mais do que um STF que vive em conluio com a corrupção. Nós, que acreditamos em um Brasil livre, soberano e justo, devemos nos unir para mudar o rumo dessa história. Precisamos de um Supremo que realmente cumpra seu papel, que seja imparcial e que atue em nome da justiça, não em nome de um jogo político sujo. O povo brasileiro merece um STF que defenda seus direitos, que garanta sua liberdade, que seja fiel à Constituição e que haja sem medo ou favorecimento. Eu sei que não será fácil. Sei que a luta será árdua, mas estou disposto a ir até o fim, porque essa é a minha missão. Essa é a minha responsabilidade como ministro, como brasileiro, como defensor da justiça. E eu convido todos vocês, patriotas, a se unirem a essa causa. Vamos juntos, com coragem e determinação,
resgatar o que nos pertence. Não podemos mais aceitar um STF que age como um partido político, que se posiciona contra os interesses do povo, que faz vista grossa para a corrupção, que fecha os olhos para os crimes do poder. O Brasil precisa de um Supremo que se alinhe com a justiça, com a verdade, com os valores que nos tornaram um país grande e digno. Não podemos mais tolerar a inércia de um Supremo que se cala diante das injustiças, que se dobra diante daqueles que querem destruir a nossa pátria. Eu estou aqui para lutar, e vou continuar lutando. Vou continuar desafiando essa hipocrisia. Vou continuar falando a verdade, por mais difícil que seja. Não vou me calar diante da omissão e da corrupção. E convido todos vocês a se unirem a mim, para juntos restaurarmos a verdadeira justiça no Brasil. A nossa pátria merece isso. O povo brasileiro merece isso. E por isso, vamos juntos lutar para recuperar o que é nosso. Pois bem, eu confesso a você que eu fiquei temeroso ao ver esse vídeo e entender a seriedade da coisa. Assim, a gente já sabia que a coisa é muito mais séria do que a gente imagina, né? Mas um envolvimento gigantesco dos Estados Unidos para fazer esta limpa que está sendo feita, ou que está sendo ensaiada para ser feita, o envolvimento assim é notório. Eu nunca vi os Estados Unidos se envolver tão poderosamente e explicitamente. Se envolvia por debaixo dos panos, às escondidas, é claro, né? Por meio de influências de agências que nós sabemos como funciona. Mas assim, tão explicitamente, aberto para todo mundo ver, isso a gente não via há muito tempo, tá? Eu confesso a você que eu fiquei meio temeroso. Mas beleza, tá dado o recado. Peço que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e necessárias. E é claro, não se esqueça de o seu like. O seu like é fenomenal. É imprescindível para esse vídeo chegar no maior número de pessoas, tá ok? E se você não é inscrito, se inscreva no canal ativando o sininho de notificação para você receber todas as nossas informações daqui para frente. Não esquecendo dos nossos produtos digitais, nosso sorteio de R$ 2.500 à sua conta, R$1 apenas. Nosso massageador que custa apenas R$19,90 na nossa página de lá do Mercado Livre. E aqui, nossa chave Pix, para o caso que você deseje e tenha disponibilidade de ajudar o nosso canal com alguma quantia. A gente se vê no próximo vídeo.